Pronto, gente. Vamos lá. Aí o Neto chegou, a gente pode começar. Bom dia. Livres para adorar. Beleza. Tá presente. Gente, vamos lá, né? Eu sempre oro a Deus perguntando qual é o personagem que ele quer que a gente traga, né? Qual é o homem bíblico que ele quer que eu traga para a gente aprender sobre ele, olhar o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, e extrair lições práticas para o nosso dia a dia. A ideia dessa mentoria é praticidade. A ideia dessa mentoria é olhar e enxergar alguma coisa para os dias de hoje que seja prática, que seja executável para mim, né? E como a gente está nesse mês de Setembro Amarelo, e está muito acesa essa questão da ansiedade, da depressão, do suicídio e tudo mais, então eu pesquisei alguns personagens bíblicos e eu achei alguns, viu? Achei vários personagens que a Bíblia não tem esse termo depressão, mas que todos os sintomas, que todas as falas, que todo o cenário aponta para isso, né? O que a gente vai ver na vida de Elias. E a gente precisa enxergar isso nas nossas vidas. Então, tenham sempre em mente que a ideia da mentoria, toda vez que eu trouxer alguém aqui, é me enxergar nele. Então, que você possa olhar para você, no que eu vou falar aqui sobre Elias, e enxergar alguma porção da sua vida, na vida dele. Isso possa fazer diferença na sua vida, como tem feito na minha, né? Então, vamos lá. Elias. Eu queria começar lendo Tiago, capítulo 5. Ué, Darlan, mas Elias não é no Antigo Testamento, lá no livro de Reis? Vai começar lendo Tiago, capítulo 5, no Novo Testamento? Exatamente. Tem uma frasezinha lá que Tiago cita sobre Elias, que ela é fundamental para o nosso entendimento, para a gente criar a nossa base, né? Tiago 5, capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele vai falar assim, ó. Elias era homem semelhante a nós. Já começa por aí. Sujeito aos mesmos sentimentos. Só isso. Aí ele fala que ele orou, que não chovesse sobre a terra, e passou 3 anos e meio sem chover e tudo mais, depois ele orou de novo e a chuva voltou. Mas eu queria que vocês ficassem com isso na mente. Elias era um homem semelhante a eu e você. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você temos. E nada mudou de Elias para cá, né? Então, a destemperança de Elias, ou a calmaria de Elias, ou esse episódio que ele passou, a ironia dele na hora dos profetas de Baal. Então, assim, todos os sentimentos humanos, todos os sentimentos de um homem, todas as tentações, todas as lutas que Elias sentiu, eu e você podemos sentir também. Ele era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né? E para você entender, eu queria contextualizar aonde que Elias surgiu, qual foi o cenário, porque a Bíblia não faz uma apresentação de Elias. A Bíblia não pega a árvore genealógica, não pega ele desde de criança. Então, como a gente estudou o rei Saul, se você lembra lá, se você não lembra, corre lá no nosso canal do YouTube e já deixa lá reservado, separado para você ver o rei Saul. Magote Santo está lá no nosso canal. O rei Saul, ele foi o primeiro rei ungido pelo profeta Samuel que unificou todas as tribos. Então, a monarquia unificada começou com o rei Saul. E depois veio o rei Davi, e depois veio o rei Salomão. Os 3 reis das tribos unificadas. Quando Salomão morreu, aí os judeus se separaram novamente. Então, nessa segunda separação, depois da morte de Salomão, criou-se o reino do norte e o reino do sul. 10 tribos foram para o reino do norte e 2 tribos foram para o reino do sul. As 10 tribos do reino do norte criaram um estado que chama Israel, e a capital, Samaria. Por isso que quem nasce em Samaria virou samaritano. Por isso que aquela parábola do bom samaritano, de repente é um bom nome para a gente ver. Samaritanos foram para esse reino do norte, criaram o estado de Israel. E no sul, as 2 tribos do sul criaram o reino de Judá, e a capital virou Jerusalém. Então, esse cenário. Aí a Bíblia fala simplesmente que os samaritanos, nessas 10 tribos do norte, eles começaram a
a se desalinhar das coisas de Deus. Eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a se casar com outros povos, tanto se casando como se dando em casamento, eles começaram a fazer tudo que desagrada ao Senhor. É por isso que as tribos do sul, o pessoal de Judá, que são os judeus, eles começaram a desagradar das tribos do norte, que viraram samaritanos. Por isso que judeus e samaritanos, existe essa briga, essa rixa até hoje, mas é o mesmo povo, eles são irmãos de sangue. Mas por causa da idolatria, por causa da desobediência, porque o pessoal do norte se esqueceu de Deus, existe essa rixa até hoje. Então, nesse cenário político, nesse cenário econômico, nesse cenário geográfico, as tribos do norte, as 10 tribos do norte, o reino de Israel, os samaritanos, eles começaram a se casar e se dar em casamento com os povos inimigos, sírios, fenícios e vários outros. E aí, um dos reis, quando chega em 1 Reis, capítulo 17, 18, um dos reis da época era o Acabe. E politicamente, estrategicamente, eles arrumaram um casamento com Jezabel. E Jezabel era da Fenícia, e eles adoravam ao deus Baal, a rainha adoravam a Será também, e fizeram um casamento político, porque os fenícios dominavam ferramentas, os fenícios eram bastante inteligentes, os fenícios eram bastante ricos, prósperos. Então, Israel, de olho nessa prosperidade, nessa inteligência, nesse domínio de algumas ferramentas e talentos, eles fizeram esse casamento de um rei de Israel com uma rainha da Fenícia. Só que Jezabel, vocês conhecem muito esse nome Jezabel, ela adorava o deus Baal, e ela levou toda essa idolatria, toda essa adoração para o povo de Israel, para os samaritanos. Então, era quase que obrigado a adorar o deus Baal, templos e monumentos, e imagens e tudo mais. E o deus Baal, da Jezabel, ele era o deus da fartura para eles, era o deus da fertilidade, era o deus da chuva do orvalho. E aí, coincidentemente, no capítulo 17, surge Elias, nesse cenário. Elias morava em Gileade, ele era um tesbita, ele vinha da região de Tisbe. E nesse cenário, ele morava na região norte, no reino do norte, dos samaritanos. Então, a vida para Elias não era tão fácil. Porque o profeta, ele surge a partir daí para trazer alinhamento, para chamar o povo à obediência novamente, para chamar o povo a depender de Deus novamente, para chamar o povo a seguir a Deus novamente. Então, de repente, sem nenhuma apresentação, sem nenhuma pré, aí o Elias, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, ele já surge assim, ó. 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. É extraordinário, porque Elias já chega combatendo ao deus Baal. Porque para os samaritanos, para Jezabel, o Baal era o deus da chuva. Então, se eles fizessem os rituais dele a Baal, ia chover. Então Elias já surge nesse cenário e diz assim, ó, não vai chover até que eu mande chover de volta. Então, tipo assim, já foi desafiando. Chama esse deus Baal para mandar chuva, já que ele é o deus da chuva, já que ele é o deus da fertilidade, já que ele é o deus do orvalho, pois fala com ele para ver se ele manda chuva, porque eu vou invocar o meu Deus e vou dizer para cessar a chuva, até que eu ordene de novo que chova. E é interessante porque a gente pode olhar e achar que é um orgulho de Elias, né? Uma arrogância, alguma coisa assim, mas não. Elias era um homem muito sábio. Elias, ele conhecia as escrituras. Elias, ele não deu uma ordem dessa diante de um rei, podendo perder até a própria vida, sem estar respaldado pela palavra de Deus. Então, Elias, ele buscou pela palavra, a lei de Moisés. Estava lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 16 e 17. Deuteronômio 11 foi o que Elias invocou lá em 1 Reis, na frente do rei Acabe. Deuteronômio 11, 16 e 17 diz assim, ó. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Essa era um alerta de Moisés para o povo de Israel. E foi justamente o que aconteceu. O povo se desviou, começou a seguir outros deuses, que no caso era Baal, e começou a se prostrar diante de Baal.
Aí diz, se isso acontecer, lá em Deuteronômio, a ira do Senhor vai se acender contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, e a terra não vai dar a sua colheita. Isso estava escrito lá em Deuteronômio. E aí Elias, conhecedor das Escrituras, conhecedor da Torá, sabia que o povo estava se prostrando, o povo tinha se desviado e que a ira de Deus tinha se acendido. Por isso que Deus tinha levantado ele. Ei, a ira de Deus se acendeu. E quando a ira de Deus se acende, o céu se fecha e a chuva para. Não tem colheita. Não tem colheita, não tem palavra do céu, não tem derramamento de bênção, não tem nada. Então, já é hora de olhar para a nossa vida, já com esse versículo. De repente, a gente está passando um momento de escassez, está passando um momento aí de penúria, de repente, a ira de Deus acesa, de repente, é o céu fechado, de repente, é a chuva que não cai sobre a nossa vida. As bênçãos que não estão chegando, de repente, é o céu fechado. Aí, será que eu me desviei em algum momento? Será que eu estou adorando um outro Deus que não seja o próprio Senhor? Né? E Elias é justamente isso. Elias, ele vem da palavra hebraica, que significa Eliarro. É o nome mais bonito, né? Eliarro. Eliarro significa Elias, e a tradução para o português significa o Senhor é o meu Deus. Ou então Jeová é o meu Deus. E ele levanta como esse homem para trazer justamente isso. Diz assim, ei, o Senhor é o único Deus. O Senhor que tem que ocupar o trono da nossa vida. É o Senhor que tem que estar no centro de todas as coisas. Eu não posso idolatrar outra coisa. Naquela época eles estavam adorando Baal, mas hoje nós estamos adorando a quem? Será que a gente adora ou idolatra um relacionamento, o namorado, a namorada? Será que a gente idolatra o dinheiro? Será que a gente idolatra o pastor? Será que a gente idolatra um carro? Quem é que a gente está idolatrando? Quem é que a gente está gastando tempo? Né? Na presença de quem e com relação ao que a gente está gastando nosso tempo e a nossa energia. Isso pode ser uma idolatria. E a ira de Deus se acende contra a idolatria, o céu se fecha. É simples assim. Então Elias orou, surge nesse cenário. Eu não vou falar dos milagres, né? Mas se você ler, são 3 capítulos só, 17, 18 e 19 praticamente, né? O grande, tem mais coisa depois, mas o grande foco, o grande lance está a partir daí, quando ele surge e manda o céu fechar, manda a chuva parar, confrontando ao Deus Baal. E acontece que ele, temendo a própria vida, né? Ele saiu de lá. Então a Bíblia diz que ele seguiu e Deus mandou ele seguir para uma determinada região, lá em 1 Reis 17, diz assim, saia daqui e vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você vai beber água desse ribeiro e eu vou mandar os corvos para levar pão e carne para você de manhã e pão e carne para você de tarde. E foi mantendo. E a chuva parou, gente. Parou total, não chovia. Se não chove, não tem colheita. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. O próprio Elias foi atingido pela sequidão, porque o riacho que ele bebia água secou. Deus dá uma nova ordem de saia daí e vá para a região de Sarepta. Lá você vai encontrar uma viúva. E essa viúva vai fornecer para você o alimento que você precisa. Então ele, não vou falar também sobre tudo que ele viveu com a viúva, a multiplicação do azeite, da farinha, né? Esse não é o nosso objetivo, mas quando ela fez o pão para ele, era a última refeição dela para ela morrer com o filho, que a escassez tinha tomado conta da região toda. E a Bíblia diz que a farinha da panela não acabará e o azeite não faltará até o dia que o Senhor mandar voltar a chover sobre a terra. E depois daquele milagre, o filho dela morreu e houve o milagre da ressurreição do filho daquela viúva de Sarepta, né? E aí avança, e depois de 3 anos e meio de seca, Elias resolve se encontrar de novo com o rei Acabe. E aí, nesse confronto, ele diz, o Baal não é o Deus da chuva, o Baal, né, que é o poderoso, então vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar lá no Monte Carmelo, chama todo mundo, e aí chamou o Israel todinho, os samaritanos todos, e chamou os 450 profetas de Baal, chamou 400 profetas de Aserá, que era uma outra deusa lá, e aí ele faz o desafio, né, que vocês conhecem, prepara o altar do holocausto, mas não ponham fogo, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí os profetas de Baal começam lá naquele ritual deles,
começam a clamar. Aí vocês lembram de Tiago? Elias era humano como nós, semelhante a nós. Elias estava sujeito aos mesmos sentimentos. E Elias começou a ser irônico. Ei, gente, fala mais alto aí, pode ser que Baal esteja dormindo. Ei, gente, grita mais alto aí, vai que ele está ocupado, fazendo alguma coisa. E aí Elias foi irônico, né? Humano, sentimento. Acho que bateu ali um desejo de provocar os profetas. Eu sei que você conhece essa história, o foco do nosso estudo não é esse, mas depois de um dia inteiro, uma manhã e uma tarde inteira, os profetas de Baal fazendo lá as danças, os rituais, os sacrifícios, se cortando todo, banhado de sangue, não houve fogo. E Elias preparou o altar, fez uma oração, e Deus derramou fogo e consumiu todo o holocausto ali, né? Inclusive tinha mandado jogar água e tudo, e foi tudo consumido. E aí Deus, o povo se volta e diz, realmente Deus, o Jeová é que é o verdadeiro Senhor, né? E aí segue, e Elias chama todos os profetas de Baal, manda, segura todo mundo agora que eu vou matar tudinho, ao fio da espada. E aí desceram lá para um determinado local e foi matando de um por um. 450 profetas de Baal foram mortos nesse dia, pelo Elias. E aí o rei Acabe, e aí a chuva que volta, né? Que o nosso amigo Rômulo cantou a música, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias manda o servo dele olhar 7 vezes, e aí diz, só estou vendo uma pequena nuvem. E aí diz, manda o rei Acabe já descer, porque a chuva vai pegar ele se ele não sair agora, né? E a Bíblia diz que Elias foi tomado pelo Espírito, e ele correu à frente da carruagem até o Palácio Real. Isso dá aproximadamente, gente, 30 quilômetros, segundo a geografia bíblica. Então, Elias correu 30 quilômetros na frente de uma carruagem com os cavalos, né? Não é pouca coisa. Alguns estudiosos dizem que ele não ia correndo à frente, como se estivesse disputando uma corrida, mas ele seguia como se estivesse guiando Acabe até um local seguro. Acabe era o rei, fez muita coisa errada, mas Elias, como um profeta do Senhor, ele como se estivesse servindo ali ao próprio inimigo. Ele disse, vai vir a chuva, se você não sair daqui, os carros e as coisas todas vão atolar, então você precisa sair agora. E ele meio que foi correndo na frente, como se estivesse guiando os cavalos até um local seguro, né? Servindo. Então, é forte. Mas aí chegou no palácio, o rei Acabe foi falar com a sua esposa. E aí, o que aconteceu? Como é que foi a sua tarde? Aí Acabe disse assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, e aquele profeta Elias matou todos os 450 profetas de Baal. E aí Jezabel se enraivece, era uma mulher, inclusive a minha esposa está estudando agora com as mulheres a Jezabel. E Jezabel, essa mulher dominante, essa mulher manipuladora, né? Ela era uma líder dentro daquela casa. Que coisa triste. Ei, gente, um parênteses aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui sobre o Acabe. Que coisa triste é um homem apagado dentro de casa, viu? Coisa triste é um cara frouxo. Acabe era esse rei frouxo, covarde, menino, né? Não sabia resolver as coisas, tinha que chamar um adulto, que era Jezabel, para resolver. Tem um episódio, capítulo 20 e 21, que tinha uma vinha do Nabote, vizinho ao palácio dele. E aí ele vai lá no Nabote e pede a vinha, pede para comprar e dá todas as ofertas e outros terrenos e tudo mais em troca, e o Nabote diz assim, jamais eu vou entregar a herança dos meus pais para você, rei Acabe. Eu não vou dar. Ele queria a vinha, que era vizinho ao palácio, para fazer uma horta. E aí o Nabote, que era o dono da vinha, não deu. Aí ele volta para o palácio, e aí ele fala para Jezabel, que é a esposa dele, tipo assim, biquinho, tô chateado, pedi a vinha para o Nabote não deu. Gente, a Bíblia diz claramente, capítulo 21, Acabe se deitou na cama, se virou para a parede e não quis comer. A atitude da criança. Cruzou os braços, fez o biquinho, se deitou na cama, ficou de frente para a parede, e ela chegou com um sanduichinho, com um todinho, e ele também não quis comer. Né? Um homem apagado, um homem frouxo, mas enfim. Voltando para o episódio dos profetas de Baal, quando Jezabel ficou sabendo que Elias tinha matado todos os profetas dela, de Baal, aí entra a nossa história, aí entra realmente o nosso estudo.
E aí ela faz uma ameaça para Elias, e diz assim, Elias, 1 Reis capítulo 19, já começa o versículos 1 e 2 assim, ó. Acabe contou para Jezabel tudo que Elias tinha feito e havia matado todos os profetas à espada. Jezabel mandou um mensageiro para Elias, um bilhetezinho, ó. Hoje teria sido um WhatsApp, mas naquela época foi um bilhetezinho. Que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Então Jezabel ameaçou Elias nas próximas 24 horas. Então amanhã por estas horas, ou seja, o prazo de vida dele era 24 horas. Aí a Bíblia segue no versículo 3, dizendo, Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Primeira coisa para a gente ver hoje. Elias foi tomado de medo. Por quê? Lembra de Tiago? Ele era humano como nós. Ele era homem semelhante aos mesmos sentimentos. Ficou com medo. Ficar com medo é humano? Não. Certeza. Ele foi tomado de um medo, foi tomado de um pavor, mas vamos lá. Um cara que orou a Deus com a intimidade dele para mandar parar de chover, e parou de chover por 3 anos e meio. Um cara com a intimidade dele, de fazer um milagre de multiplicação, de farinha e de azeite. Um cara que ora a Deus e Deus ressuscita um menino que estava morto. Um cara que ora a Deus e desce fogo do céu. Um cara que mata na espada 450 homens. E, gente, não foi nem 4 nem 5, não. Foi 450 homens que ele matou na espada. E aí o cara fica com medo de um bilhetinho de uma mulher? Depois de tudo isso que ele viveu, ele recebe um bilhetinho de uma mulher e ele é tomado de pavor ao ponto de fugir. Vocês percebem que é desproporcional? Vocês percebem que um bilhetinho e uma ameaça, diante de quem ele era em Deus, diante da identidade dele, diante da intimidade que ele tinha com Deus, de todos os milagres que ele viveu e que ele proporcionou, é desproporcional ele fugir com medo de morrer por causa de um bilhetinho? E aí começa a trajetória dele, da depressão. Começa tomado de um pavor. Então, a gente precisa olhar para a gente, a porção de Elias, de repente, alguma coisa que é desproporcional na nossa vida, está tomando o nosso coração de medo. A gente tem medo de abrir uma empresa, ou a gente tem medo de se casar e não dar conta, o relacionamento vai avançando de qualquer jeito, ou os homens casados têm medo de não dar conta, tem medo de não conseguir cuidar da esposa e vai negligenciando algumas coisas. E medo que tem tomado o nosso coração. Que tipo de medo desproporcional que a gente está catastrofizando, a gente está pegando, fazendo uma tempestade em copo d'água, né? Como diz o ditado. Que tipo de medo está tomando o nosso coração? E Elias, ele estava no Reino do Norte, lembra? Samaritanos, Israel, Samaria. Só que Elias, quando foge, ele foge para perto dos crentes. E a Bíblia diz que ele vai para Judá, o Reino do Sul. Então, um local seguro que ele julgou na mente dele era perto dos judeus, perto dos crentes, porque os samaritanos eram desobedientes, tinham se desviado, estavam se prostrando ao deus Baal, os samaritanos estavam fazendo tudo que desagrada o coração de Deus. E aí ele foge para um local seguro. Ele fugiu para o sul, ele fugiu para Judá. Só que a Bíblia diz que quando ele chegou em Berseba de Judá, ali ele deixou o seu servo. Isso é um sinal interessante para nós, para mim e para você hoje. Por quê? Porque quando ele deixa o servo, ele fica sozinho. Então, é uma trajetória muito perigosa a gente ficar sozinho na jornada. A gente ficar sozinho na caminhada, principalmente quando a gente está com medo. Estou com medo que aconteça algo, estou com medo que não dê certo, estou com medo de não avançar, estou com medo de não conseguir, estou com medo de não ser capaz, estou com medo, estou com medo, estou com medo. E a mente é ocupada com esse medo, com essa ansiedade, o coração ocupado, remoendo esse medo, essa ansiedade. E a única coisa que a gente não pode fazer é ficar sozinho. A gente não pode abrir mão do nosso grupo de crescimento, a gente não pode abrir mão da nossa família, a gente não pode abrir mão dos nossos amigos, a gente não pode abrir mão do nosso cônjuge, da nossa esposa, quando a gente está tomado de medo. A tendência humana é se isolar, a tendência humana é ficar sozinho, a tendência humana é querer se desvencilhar das coisas para poder, na cabeça do homem,
Ele precisa de tempo para resolver, ele precisa de espaço para poder ficar remoendo aquilo ali, só que às vezes a gente não consegue resolver sozinho. Então, cuidado com esse sinal. Cuidado com esse sinal na sua vida. Se você primeiro está tomado de um medo, de uma ansiedade, de que algo não dê certo na sua vida, e de repente você começa a se desvencilhar dos compromissos. Ei, vamos para o aniversário? Não vou não. Ei, vamos ali para o GC? Não, não quero ir não. Ei, vamos assistir o filme ali, O Som da Liberdade, no cinema? Não, não quero ir não. Ei, vamos bater uma bolinha ali? Não, não quero não. Ei, vamos para o beach tênis? Não, eu não quero. Então você começa a olhar para a sua vida e perceber que você está se desvencilhando das pessoas. Ei, gente, sozinho a gente não consegue. Sozinho não conseguimos. Nós precisamos de pessoas. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. A gente precisa de outras pessoas. Então, ficar sozinho é o primeiro sinal de alerta, né? E aí Elias se desvencilha do servo dele e ele continua a trajetória. A Bíblia diz que ele continuou caminhando pelo deserto por mais um dia inteiro, sozinho. Imagina o que é que ele estava pensando, né? Devia estar olhando para trás o tempo todo para ver se o exército da rainha não estava atrás dele. E ele preocupado, e a Bíblia diz que ele se sentou debaixo de uma árvore e ali ele pediu para morrer. Ali ele disse: Senhor, eu já vivi o suficiente, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E aí, no nosso aquecimento, eu toquei nesse assunto, né? Tá aí, o João colocou aqui, né? Não nascemos para viver, mas para conviver. É isso mesmo, né? O Romulo diz que é uma palavra forte, mas, debaixo de um pé de zimbro, debaixo de um pé de giesta, Elias pediu a morte, disse: Senhor, eu já vivi o suficiente, tira a minha vida. Tira a minha vida. Então, aquele medo tomou conta de uma forma que ele não conseguia mais nem pensar. Ele não conseguia raciocinar, ele não conseguia ver uma outra solução que não fosse a morte. Essa é a ideia do suicida. Esse é o pensamento recorrente do suicida. Não tem mais solução, não tem mais jeito. E ele vive aquela dor, ele vive aquele medo, ele vive aquela angústia, ele vive aquela ansiedade. O ser humano não consegue ficar angustiado muito tempo. A angústia é algo que nos leva a um movimento. Então, se você está angustiado, aquele negócio consome a gente de uma forma, a gente precisa resolver aquilo. Então, a gente vai para uma solução viável, pautada na palavra de Deus. Nós somos cristãos, a gente precisa dessa solução viável e não tirar a própria vida. Tem pessoas que acham que a solução do problema é tirar a vida. Então, os especialistas dizem, né, que a grande maioria dos suicidas, eles não querem morrer. Eles querem resolver o problema deles de angústia, de dor e de ansiedade. Então, eles acham que a solução do problema é tirar a vida. Se eu tirar a minha vida, eu resolvo. Então, a ideia da morte é resolver, é uma solução. E a gente sabe que não é, né? Mas Elias, ele fala uma coisa interessante, que eu queria aprofundar mais aqui, que ele diz assim: tira a minha vida, vírgula, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Por que é que ele fala isso? Aí a gente pode conjecturar aqui. Não está escrito na palavra, mas isso nos dá muitos indícios. A Bíblia não fala quem são os pais de Elias. A Bíblia não dá a árvore genealógica de Elias. A Bíblia diz simplesmente que Elias, o tesbita, lá de Gileade. Então, não fala sobre os pais dele. Mas essa angústia de Elias revelou o coração dele. Esse medo da morte revelou o coração. Ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Isso nos revela algo muito psicológico, muito sistêmico, como diz o João, né? É sistêmico. Eu não sou melhor do que os meus pais. Por quê, gente? Porque a gente faz votos secretos. A gente tem uma lealdade invisível ao nosso clã, da onde a gente veio, da onde a gente pertence. Nossos pais, avós e bisavós, a gente não está aqui à toa, a gente não é um ser isolado nesse mundo. A gente carrega no nosso sangue, no nosso DNA, uma informação de um clã. Então tem um jeito de ser, tem uma história até chegar na nossa vida. Se a gente pegar até o nosso tataravô, são 30 pessoas para chegar na gente. Que foram se casando, fica aquele funil assim, ó. Se você fizer a sua árvore genealógica. 30 pessoas dos seus tataravós até chegar em você. Então existe uma carga genética muito grande. E a gente, inconsciente, a gente faz votos secretos. A gente deseja ser melhor do que os nossos pais. Não que isso seja errado, eu vou já falar sobre isso. Mas da forma errada
traz angústia, da forma errada traz um peso, da forma errada traz uma culpa. Porque, às vezes, você pode dizer, eu não conheci os meus pais, meu pai. Ou você pode dizer, meus pais não souberam me criar. Ou você pode dizer, o meu pai foi violento, era muito bruto. Ou você pode dizer, o meu pai era um alcoólatra. E a gente tem que sair desse lugar de julgamento. Porque quando a gente se posiciona nesse local de julgamento dos nossos pais, aí a gente quer ser melhor do que eles de uma forma errada. E aí quando a gente deseja ser melhor do que os meus pais, porque eu estou julgando ele que ele fez errado, inconscientemente o meu voto secreto, eu digo assim, ó, se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito melhor. Só que a gente não tem como, porque a gente não estava sujeito às mesmas circunstâncias, às mesmas condições. A gente não foi exposto aos mesmos detalhes de vida, aos mesmos sofrimentos, aos mesmos traumas, às mesmas angústias, os mesmos abandonos do que os nossos pais. Se eu pegar aqui uma galera aqui acima dos 30 anos, a grande maioria dos pais veio do interior. A grande maioria dos pais estavam lutando para sobreviver, simplesmente. Né? Como que você faria melhor se você não estava nas mesmas condições? Então, quando a gente diz assim, quando a Elias diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais, é porque possivelmente ele foi tomado de uma culpa, em algum momento ele dizer, os meus pais erraram comigo, eu vou fazer melhor do que eles. E não é errado você ir mais longe que os seus pais, não é errado você ser mais próspero do que os seus pais, não é isso que eu estou falando, mas precisa ser feito da forma correta. E Darlan, qual é a forma correta? É a forma bíblica. A Bíblia diz, honra aos teus pais. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que você tenha longevidade de vida. Honra teus pais e a tua mãe, para que você seja abençoado. Então, a honra aos pais. A Bíblia não diz nenhum adjetivo dos pais que precisam ser honrados. Então, você precisa honrar o seu pai ausente, você precisa honrar o seu pai violento, você precisa honrar o seu pai iletrado, você precisa honrar o seu pai alcoólatra. Você precisa tirar esse adjetivo, porque a Bíblia não coloca adjetivo no seu pai. Se a Bíblia não coloca adjetivo no seu pai, você não pode colocar. Então, os seus pais lhe deram a vida. Isso é o suficiente. Seus pais deram a vida para você, então você vai pegar a vida que você recebeu dos seus pais e vai dizer, meus pais, muito obrigado pela vida que vocês me deram. Jamais eu vou conseguir pagar a vida que vocês me deram. Não tem nada que eu faça nessa terra. Casa, carro, terreno, viagem, seja o que for. Nada nessa terra eu posso devolver para vocês o tamanho da vida que vocês me deram. É o bem mais precioso que eu tenho. Então, pai e mãe, vocês são grandes. Eu sou pequeno. Quando eu nasci, vocês já eram adultos. Muito obrigado pela vida que vocês me deram. Eu vou fazer o melhor com a vida que vocês me deram. Eu vou dar orgulho para vocês da vida que vocês me deram. Aí sim, um posicionamento correto, com a bênção dos pais de vocês, vocês conseguem fazer um pouco diferente, sabendo que são iguais a eles. Pé de manga não dá jaca. Então, se você veio dessa família, você puxou o DNA e a genética dessa família. Então, você tem muita lealdade a esse clã. E isso está certo. Mas reconhecendo quem você é, reconhecendo a grandeza dos seus pais e a sua pequenez, honrando os seus pais da forma que eles são e agradecendo pelo dom da vida que eles te deram, aí você consegue fazer um pouco diferente. Aí você consegue prosperar um pouco mais. Aí você consegue ir um pouco mais além. Aí você consegue utilizar a vida que eles te deram como piso para você construir a partir dali. E aí você chegar num momento desse de Elias, de desespero, de angústia, de medo, e não dizer assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Ali, diante da morte, ele reconheceu, disse, olha, eu tentei fazer bem diferente do que os meus pais, e eu não consegui. Né? E normalmente é assim. Olhe para a sua vida. Aí eu queria interagir com vocês, ó. Olhe para a sua vida, agora, nesse momento. Veja se você não fez esses votos secretos, essas lealdades invisíveis com seu pai, de você olhar julgando seus pais e dizer assim, eu vou ser um pai melhor do que ele, ou eu vou ser um marido melhor do que ele, ou eu vou ser um homem melhor do que o meu pai. E você fez esse julgamento, você fez esse voto secreto, e quando você se percebeu, você estava fazendo igual ou pior do que o seu pai. Porque normalmente quando a gente vai para a posição de julgador, a gente vira uma cópia fajuta, chinesa, da Shein, dos nossos pais.
E a gente tenta fazer diferente, mas por causa do posicionamento errado do julgamento, a gente faz muito pior. Ei, gente, eu vulnerabilizando para vocês. Se não fosse Jesus na minha vida, o arrependimento, e eu vim com o meu tamanhozinho pequeno de honrar os meus pais, eu fui uma cópia muito... Comecei a minha trajetória com uma cópia muito fajuta dos meus pais, do meu pai. Muito pior. Muito, mas muito pior. Né? Meu pai, ele teve 7 filhos. Eu sou o segundo desses 7. Mas foi com 4 esposas. E eu me colocava no papel de julgador. Eu vou fazer melhor do que meu pai. Meu pai me abandonou, meu pai foi embora, meu pai traiu minha mãe, meu pai não sei o quê, meu pai não sei o quê, e eu me colocava na posição de julgador. Pois com 21 anos eu engravidei minha primeira namorada. E eu tenho um filho hoje que vai fazer 24 anos de idade. E a diferença para o meu pai é que o meu pai, todas as esposas, ele saiu de casa, foi ele que saiu. E ele deixou a esposa e o filho com uma casa, com um imóvel. Então a primeira esposa ficou com o imóvel, a esposa e o filho. A segunda esposa, que é a minha mãe, ficou com o imóvel, eu e minha irmã. Depois a terceira esposa, um imóvel com os filhos. E a última esposa agora, um imóvel com 3 filhos. Só que a minha namorada que engravidou não tinha nem uma bicicleta. Eu não tinha nem uma bicicleta para dar para ela. Então, eu, julgando meu pai, querendo fazer melhor do que ele, comecei a minha vida fazendo muito pior. Eu estava fazendo filho e não tinha patrimônio para deixar. Não tinha estrutura, não tinha casamento, não tinha nada, né? Então, preciso que você olhe para a sua vida e você olhe para os seus pais com gratidão e com honra. Sai do teu tamanho. Se você está patinando aí, você está sofrendo, se o céu está fechado, você está com angústia, medo, ansiedade, alguma coisa, se a sua vida aí, as coisas estão dando errado de repente, você está num tamanho errado olhando para os seus pais. Você está num tamanho errado, julgando e se tornando um arrogante. Aí você tem que olhar para os seus pais e dizer, pais, vocês são os melhores pais que eu podia ter. Vocês são os pais certos para mim. Obrigado pela vida. Vocês são grandes, eu sou pequeno. Quando eu nasci, vocês já eram adultos. Então, peço que vocês me abençoem. Os problemas de vocês ficam com vocês. A mochilazinha de vocês é o peso de vocês. Eu tenho a minha própria mochila aqui para carregar. Então, peço que vocês me abençoem para que eu possa fazer um pouco diferente. Né? Eu vou até beber água. Difícil. E ele segue, né? E ele segue. E aí o Cícero diz aqui, ó. Cícero Neto, ó. Parece que Deus permite a gente viver pior que os nossos pais só por conta do nosso julgamento. Exatamente. Quando a gente julga os nossos pais, aponta o dedo para eles, dizendo que eles fizeram errado e que a gente vai fazer melhor, a gente se torna uma versão muito pior. É fato. Né? A gente precisa se posicionar correto na vida. Eu posso fazer melhor que os meus pais? Posso, mas posicionado correto. Honrando e agradecendo e com as bênçãos dele. Aí a gente pode ir mais longe, né? Eu tive os momentos de julgamento com minha mãe por conta da separação. Hoje não mais. É isso aí. Né? E aí, gente, Elias segue. Né? Elias segue nessa trajetória. Aí, quando chega em 1 Reis 19, depois que ele pede para morrer, ele dorme. Aí, o Vagão, depois tu faz essa pergunta no final, como fazer para não julgar. Aí a gente vai abrir e a gente debate sobre isso daí, tá certo? Aí, já respondeu. Aquele que não dá valor que tem, até o que tem será tirado, né? A gente tem que dar valor à nossa vida. E aí, gente, depois que ele pede para morrer, diz, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Aí você precisa olhar para o relacionamento com seus pais, sair do julgamento e ir para a honra. Aí, versículos 5 a 7, ele diz assim, ó, deitou-se e dormiu, debaixo de um pé de zimbro. Parece normal, né? Elias era humano como nós, lembra? Elias era um homem que nem nós, semelhante aos mesmos sentimentos, estava cansado, tinha matado 450 profetas no dia anterior, andou um bocado, depois passou mais um dia pelo deserto, é natural que ele estivesse cansado. Deitou e dormiu. E eis que um anjo tocou nele. Aí disse, levante-se e coma. 2 ordens simples, levante-se e coma. Aí Elias olhou, perto da sua cabeça tinha um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Aí ele comeu, bebeu e voltou a dormir.
Isso é que é o perigoso. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a sua viagem será longa. No final do nosso estudo eu vou falar sobre isso, que vai ser o nosso fechamento, isso daqui, essa frase do anjo, ó, a sua viagem será longa. Mas esse deitou e dormiu, e o anjo o acordou e disse: levante-se e coma. Aí a Bíblia diz que ele se levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Aí é o perigo para a gente olhar. Porque você vê a trajetória de Elias, ele foi tomado de um medo desproporcional, por causa de um bilhetezinho, de uma ameaça. Depois ele fugiu, ficou sozinho, deixou o servo em determinado local. Depois ele passou um dia inteiro andando, depois ele pediu para morrer, e agora ele está num estado de letargia. Ele está num estado de falta de ânimo, ele está num estado de não conseguir seguir a viagem. Ele estacionou. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu, depois o anjo acordou ele, ele levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Então, esse voltou a dormir, gente, ele mostra que ele está completamente em depressão. Aí é o auge da depressão dele. Ele está sem conseguir continuar a viagem. A pessoa com depressão, ela só pensa em dormir, sozinho. Por isso que ele vai se desvencilhando dos compromissos, ó. Eu não vou para GC, eu não vou para a igreja, eu não vou para o racha, eu não vou para isso, eu não vou para aquilo, eu não vou para o cinema. E ele quer ficar só. E quando ele quer ficar só, ele quer ficar dormindo, para ver se quando acorda o problema passa. E o problema não passa, aí ele volta a dormir de novo. Aí quando ele acorda, come, bebe, e ele vai vivendo no automático. Ele liga o modo automático, ele vai só acordando, comendo, bebendo, dormindo. Acorda, bebe, come, dorme. Acorda, bebe, come, dorme. E isso, na psicologia, eu queria trazer esse conceito para vocês. É um estado de desamparo aprendido. Quem é que sabe o que é desamparo aprendido? Coloca aqui no chat para nós, se você já ouviu esse termo, ou se você sabe o que é. Desamparo aprendido. Alguém já ouviu falar do desamparo aprendido? Vou falar para vocês. Conceito de psicologia. Isso aqui é muito forte, tá, gente? Analisem aí se vocês se encaixam nisso. O desamparo aprendido é um estado que eu fico que não importa os estímulos que eu receba, eu não consigo reagir mais. É como se na minha cabeça eu dissesse assim, não importa o que eu faça, eu não consigo sair desse estado aqui. Não importa o que eu faça, a vida não vai mudar. Esse é um desamparo aprendido. Como é que surgiu isso, Darlan? No nosso e-book vai ter um link lá, de um vídeo do experimento que o psicólogo Seligman, ele fez isso na década de 90. Então ele pegou 3 cachorros, e ele foi muito criticado porque ele deu estímulos negativos para os cachorros, né? Ele estava dando um choquezinho. Não era um choque para matar, mas era um choque que incomodava. Então eu vou chamar aqui de incômodo, né? Mas era um choque. Presta atenção, gente, ó. Aqui comigo. Ele pegou 3 cachorros. E os 3 cachorros, ele colocou em 2 momentos diferentes, tá? Momento 1, momento 2. No momento 1, ele pegou o cachorro 1, primeiro cachorro, colocou no... Era uma... Como se fosse uma casinha de cachorro, um pouquinho grande assim. Então ele pegou, colocou o cachorro lá, na coleira, deixou preso, e depois ele soltou da coleira. Simples assim. Primeiro momento, cachorro 1. Colocou na coleira, tirou da coleira. Pegou o segundo cachorro, ele colocou lá nessa caixa, e ele começou a dar esses choques, esse incômodo. Só que ele deixou disponível para o cachorro, tipo uma alavanca. Então, quando começava a dar o choque e o cachorro batia nessa alavanca, o choque parava. Cachorro 2. É o primeiro momento aqui, ó. E ele pegou um terceiro cachorro. Esse último cachorro, ele prendeu lá e ele dava choque. E não havia nada que o cachorro fizesse que o choque parasse. Então ele podia pular, ele podia bater na alavanca, ele podia fazer o que fosse, o choque não parava. Ele foi apresentado a esse estímulo de uma forma constante e nada que ele fizesse parava aquele choque. Esse é o momento 1. Beleza. Aí ele foi para o momento 2.
No momento 2, ele dividiu essa caixa no meio. Aí ele colocou uma rampazinha de uns 30 centímetros assim, de altura entre um lado e outro, lado A e lado B. E ele pegou os mesmos 3 cachorros. O cachorro 1, que ele botou na coleira e soltou. O cachorro 2, que ele deu o choque, mas deu a oportunidade de uma alavanca de parar o choque. E o cachorro 3, que estava no choque direto. Aí ele colocou nesse segundo momento aqui, ó. O segundo momento. Ele colocou o cachorro 1 da coleira. O que era esse segundo momento? O lado A e o lado B dessa caixa, o lado A dava choque. E o lado B não dava. Então, se ele estivesse recebendo choque aqui desse lado, era só pular para o outro lado. Que não tinha choque do outro lado. Então, ele colocou o cachorro 1, que estava da coleira. Começou a dar choque aqui desse lado, aí o cachorro facilmente pulou para o outro lado. Parou o choque. Pegou o cachorro 2, da alavanca. Aí colocou aqui do lado A. Começou a dar o choque, o cachorro rapidamente pulou para o lado B. Parou o choque. Resolveu. E colocou o terceiro cachorro. O terceiro cachorro, ele ficou do lado A, levando o choque, sem se mexer. Se deitou lá e ficou. Aí ele pegou esse conceito da psicologia positiva, esse conceito que é tão falado hoje, que fala do desamparo aprendido. O cachorro aprendeu, colocou na cabeça dele o quê? Que não importa o que eu faça, esse choque ele não vai parar. Então, eu posso pular para lá, posso pular para cá, eu posso me deitar, eu posso andar, eu posso correr, esse choque não vai parar. Então, ele parou de lutar. Ele parou de tentar encontrar uma solução, ele simplesmente aceita as coisas do jeito que são e ele vai seguindo, né? Então, dá essa letargia, fica nesse, ó, esse desamparo aprendido. A pessoa levanta, come, bebe, dorme. Levanta, come, bebe, dorme. Levanta, come, bebe, dorme. É como se você tivesse anestesiado na vida. É como se você tivesse colocado na sua cabeça e dizer assim, não importa nada que eu faça, a situação da minha vida não vai mudar. E aí simplesmente você abre mão, você larga, você não faz nada. Esse é o desamparo aprendido. Esse é um conceito mais ou menos recente da psicologia, né? Tem menos de 30 anos aí, mas as experiências negativas, elas podem levar a gente para esse lugar, de dizer que a gente não consegue superar, a gente não consegue passar, e a gente fica indefeso diante de uma situação, né? E a gente precisa olhar para isso. De repente, se você perdeu as forças de lutar, você pode estar nessa situação, nesse local de desamparo aprendido. E a gente precisa lutar, porque pula para o lado B, né? Faz um movimento de sair desse choque, faz um movimento de sair desse incômodo, faz um movimento que tem um local de paz, que tem um local de estratégia de Deus para a sua vida, tem um local de mudança, tem um local que as coisas vão melhorar. Então você precisa não somente levantar, comer, dormir, deitar de novo, levantar, comer, dormir, deitar de novo. Você precisa fazer um movimento de andar, você precisa fazer um movimento de ir, né? E foi o que Deus fez, né? Graças a Deus, o Elias. Eu imagino o anjo, gente. O anjo acordou Elias e disse: levante-se e coma. Aí Elias levantou, comeu e dormiu de novo. Eu acho que o anjo já tinha ido, né? Que a Bíblia diz que o anjo voltou. Tipo assim, Elias, levante e coma. Aí tá aqui o seu pão, tá aqui a sua água e tal. Aí o anjo saiu, ó, para o Elias acompanhar. Aí de repente ele chegou, andou assim uns 50 metros. Aí ele olhou e tá lá o Elias dormindo de novo. Aí o anjo voltou e acordou novamente a segunda vez. Diz: ei, cearense, né? A Bíblia é cearense. Ei, macho, tu não comeu a comida toda, não? Fiz arruma de pão aqui pra ti, tá aqui a jarra de água. Termina de comer que a tua jornada é longa. Termina, porque a Bíblia diz que ele comeu e bebeu de novo, né? Então eu acho que na primeira vez ele não tinha comido e bebido tudo. Desanimado, desamparo aprendido, ó. Deu uma mordidinha no pão, largou lá um pedaço, deu um gole de água e voltou a dormir. E o anjo teve que voltar uma segunda vez e insistir para que ele comesse e bebesse tudo que estava ali, porque a jornada era longa. Eu até brinquei, meu irmão, não sei que tipo de whey protein o anjo colocou nesse pão, porque o Elias andou 40 dias e 40 noites. Eu não sei que pré-treino foi que o anjo colocou nesse pão, que ele passou 40 dias e 40 noites andando depois que ele comeu, né? Comeu e bebeu, e ali entrou numa caverna. Ele foi para o Monte Horebe. Ele foi para o Monte Sinai, o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Estrategicamente, Elias foi para lá, né? E estava na caverna de novo, estava se escondendo de novo.
né? Ele continuou se escondendo, continuou fugindo, continuou se isolando. E aí, meu querido, nesse segundo momento, primeiro momento lá no pé de zimbro, que Elias estava fugindo, Deus mandou um anjo. Só que no segundo momento, Elias continuou fugindo, continuou se escondendo. Ele dessa vez entrou numa caverna. E aí o negócio ficou mais sério pro lado dele. Porque Deus não mandou mais anjo. O trabalho que Deus tinha para fazer na vida de Elias e através da vida dele era tão grande que o próprio Deus resolveu falar com ele. Aí não tinha mais pão e água dado pelo anjo. Aí o próprio pão da vida desceu e disse: Ei, Elias, não tem mais negócio de pão e água para ti, não. Eu sou o pão da vida. E eu vim aqui falar com você pessoalmente. Né? Eu sou o próprio pão. Você vai comer de mim agora. Porque parece que esses recados aí que eu estou mandando não estão sendo suficientes. Eu falar uma coisa para você: pessoas são anjos na nossa vida. De repente, Deus está mandando os anjos aí, em forma de ser humano, em forma de pessoas, em forma de amigos, que você tem rejeitado. Você está nesse desamparo aprendido, você está nesse desestímulo para a vida e você não está reagindo. Mas Deus já mandou os anjos. Se você olhar bem para a sua vida, Deus já mandou os anjos. Anjos são pessoas. Presta atenção nos sinais de Deus. Mas com Elias foi muito específico. Ele diz: ó, eu mandei o pão pelo anjo, mas agora eu sou o pão da vida e eu estou vindo aqui pessoalmente. E a pergunta de Deus foi essa: Elias, o que é que tu está fazendo na caverna, Elias? Tu não já saiu de lá, tu não pediu para morrer, e graças a Deus que Deus não atende às nossas orações, né? Que a gente faz fora da vontade dele. Vou falar uma coisa aqui para você. Se você orar fora da vontade de Deus, essa oração ela não se realiza. Tá certo? Então não adianta orar. Elias pediu para morrer. Matar alguém está na vontade de Deus? Principalmente os seus? Não está. Então Deus não atendeu a oração de Elias. Graças a ele por isso, né? Porque às vezes, gente, a gente fica fazendo a oração errada. Se você orar errado, pode colocar o nome de Jesus no final, porque a oração não é só colocar em nome de Jesus, amém, no final, não. A gente tem que orar à vontade de Deus. Quando Elias orou para cessar a chuva nos céus, é porque era da vontade de Deus, que estava lá em Deuteronômio já, né? Então, orar para morrer não adianta. É como se você tivesse uma dívida. Você tem uma dívida, está precisando pagar um boleto amanhã, segunda-feira. Aí você vai no caixa do supermercado e diz assim: Senhor, que essa caixa aqui erre o troco e passe R$ 150 a mais para mim, em nome de Jesus, amém. É um tipo de oração absurda que Deus não ouve e Deus não responde, porque a gente ora fora da vontade dele. Para a gente orar e ver as coisas acontecendo, a gente precisa primeiro conhecer as Escrituras, para a gente poder orar à vontade de Deus. Ah, Darlan, qual é a vontade de Deus? Está lá escrito. Perdão é vontade de Deus? Sem dúvida. Salvação é vontade de Deus? Sem dúvida. Então eu posso orar para Deus salvar alguém? Pode. Deus vai salvar porque é da vontade dele. Então eu preciso conhecer a vontade de Deus, né? E aí, Elias estava ali, vivo, mas estava fugindo, estava escondido. Parece que o pão e a água que o anjo deu, apesar de ele ter andado 40 dias e 40 noites, depois desse período, parece que não foi suficiente. Aí o próprio Deus chegou e disse: Elias, o que é que você está fazendo na caverna? O que é que você está fazendo na caverna? Hoje, gente, a gente está fugindo para algumas cavernas. A gente não tem caverna dentro de uma montanha, como tinha antigamente. As nossas cavernas mudaram, mas as cavernas estão aí. As nossas fugas mudaram, os locais de fuga mudaram, mas eles estão aí. Então, eu preciso que você olhe para a sua vida e você identifique qual é a fuga que você está indo, qual é a caverna que você está indo. Para que local que você está fugindo? Está fugindo para onde? Para o sexo? Para a pornografia? Está fugindo para onde? Para as compras? Para a compulsividade? Está fugindo para onde? Para as drogas? Está fugindo para onde? Para a bebida? Qual é a caverna que você está entrando? Está fugindo para onde aqui? Para o Reels? Caverna aqui, ó. Horas e horas e horas e horas adormecido. Levanta, come, dorme, deita. Levanta, come, dorme. Levanta, come, dorme. Levanta, come, bebe, dorme. Está adormecido. Está no Reels, está no Instagram, tá... Qual é a caverna que a gente está? Está no videogame?
chega em casa, não faz nada, vai direto pro videogame, fica lá horas e horas e horas e horas e horas. É um tipo de caverna, um tipo de fuga, algum problema percorrendo a tua mente que não tem como resolver, pula do lado A para o lado B, que lá do lado B tem solução, né? Sai desse desamparo aprendido, você precisa agir. Deus já mandou os anjos, Deus já deu a palavra, Deus tem uma promessa na sua vida, você precisa agir, né? Deus já mandou tudo que você precisa. E aí Deus pergunta, Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? Por quê? Porque Elias era um profeta. E o profeta, ele trabalha com visão. Eu até falei lá no nosso aquecimento, né? A galera vai atrás de profeta para poder revelar o CPF, revela o número da conta bancária, fica revelando o tamanho da camisa, da roupa. Ei, gente, profeta não é adivinho, não. O profeta bíblico, inspirado nas escrituras, ele traz alinhamento com a palavra de Deus. Então, a visão do profeta é uma visão de alinhamento com a palavra, uma visão de reino, uma visão profética. Então, quando Deus levanta um profeta, é porque o povo está se desviando e o profeta vai trazer alinhamento para a palavra. Alinhamento com a vontade de Deus. Isso é a visão, é o papel de um profeta. E Elias se levantou para trazer alinhamento do povo de Israel com a vontade de Deus. E por ele estar dentro de uma caverna, caverna não é lugar de visão. Se um profeta precisa ver com seus próprios olhos, ele não vai ver dentro de uma caverna. Por isso que Deus chega para Elias e diz, Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? Eu te levantei para você ver, para você trazer alinhamento do povo de Israel com a minha palavra. Sai dessa caverna. Caverna é um local solitário. Todo local solitário é um local escuro. E um local escuro, ele impede a nossa visão. Você não consegue ver dentro dessa caverna. Sai da caverna. Sai da caverna. E aí a Bíblia diz que assim, ó, se prepare porque eu vou passar. E aí da mesma forma que ele fez com Moisés no Monte Horebe, no Monte Sinai, Deus parece que passa novamente ali para Elias. Só que o curioso, gente, ó, a Bíblia diz que veio um vento forte que quebrava as rochas no meio, quebrava as montanhas no meio. Você imagina um vento para partir Guaramiranga no meio? O tanto que esse vento aí, tanto da grandiosidade desse vento, mas Deus não estava no vento. Depois a Bíblia diz que veio um terremoto, que estremeceu tudo e derrubou as rochas e fez um estardalhaço, mas Deus não estava no terremoto. Depois a Bíblia diz que veio um fogo e consumiu muita coisa, mas Deus não estava no fogo. Isso são grandes eventos. Às vezes a gente está fugindo, às vezes a gente está na angústia, às vezes a gente está no desamparo aprendido, às vezes a gente está dentro da caverna com medo e a gente fica esperando os grandes eventos acontecerem. O céu se abrir, uma luz brilhar dentro da caverna, um negócio, para a gente poder fazer algum movimento. E a Bíblia diz que depois do vento forte, do terremoto e do fogo, veio uma voz suave, como de um sussurro. E Deus estava nesse sussurro. Vou até falar mais baixo. Deus estava no sussurro, a voz suave. Então a gente fica esperando um grande acontecimento na nossa vida para a gente fazer alguma coisa e Deus está sussurrando. É por isso que a gente precisa do silêncio para poder ouvir a voz de Deus. É por isso que a gente precisa calar as outras vozes ao redor para poder ouvir a voz de Deus, porque Deus é suave. Deus não precisa gritar. Deus não precisa fender os céus, abrir os céus, Deus não precisa de um terremoto, Deus não precisa jogar uma luz no seu quarto e dizer, ei, fulano, dá um grito. Não. Deus está no sussurro. Suave. E aí Deus, Elias, na segunda vez, o que é que tu está fazendo aqui? E aí nesse momento foi que Elias sabia que Deus estava do lado de fora, e Deus está do lado de fora da caverna, ele não está do lado de dentro, mas a voz dele vai nos alcançar lá na caverna, suavemente. E aí Elias cobre com o manto para não morrer, né? Porque a glória de Deus era grande, e aí ele sai para fora da caverna. E aí recebe um direcionamento de Deus. Aí eu estou caminhando para o final, gente. 1 Reis 19, do 15 ao 18.
E aí está a solução para a vida de Elias. A solução para a depressão de Elias. 1 Reis 19, 15 a 18 diz assim, ó. O Senhor disse a Elias, vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja o rei da Síria, unja o rei de Israel e unja Eliseu, que ficará como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de um vai, o outro mata, quem escapar do outro, o outro mata. Né? Também conservei em Israel 7.000, os joelhos que não se dobraram a Baal. Isso aqui, gente, é muito forte, porque quando Deus pergunta assim, Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Aí Elias diz assim, Senhor, eu fui o único que sobrou em Israel. Por isso que eu fugi. Eu sou o único profeta vivo. Todos os outros morreram. Todos os outros morreram. Eu sou o único sobrevivente. E isso é uma falácia da nossa mente. Isso é uma falácia para a gente continuar dentro da caverna. Isso é uma falácia para a gente continuar no movimento de fuga. Isso é uma falácia de arrogância. Isso é uma falácia de medo, de insegurança. É uma falácia de dizer assim, olha, eu estou aqui porque eu estou me protegendo. Eu estou aqui porque eu estou preocupado com a obra do Senhor. Porque se não for eu para fazer, não tem mais ninguém que faça. Se não for eu para fazer, ninguém vai fazer mais. É uma posição de arrogância. É por isso que eu estou indo de leve, é por isso que eu estou indo aqui, é por isso que eu estou fugindo. E aí, Deus dá a estratégia necessária para Elias. Diz, Elias, tu está no reino do sul, tu está no reino de Judá, tu está num local mais seguro. Mas a cura é você fazer o caminho de volta. Ele diz, vai e volte para o caminho do deserto de Damasco. A cura para a nossa angústia, para a nossa depressão, para a nossa ansiedade é fazer o caminho de volta. Então, meu amigo, se você saiu destruindo pontes aí no seu caminho, na sua trajetória, agora é hora de sair da caverna e fazer o caminho de volta. Faça o caminho de volta aos seus pais, faça o caminho de volta para as suas amizades, faça o caminho de volta lá para o seu patrão, faça o caminho de volta lá para os seus amigos que foram rompidas as amizades. Não sei qual é o caminho que você tem que voltar para corrigir as coisas. Mas o tratamento e a cura é fazer o caminho de volta. Se você se colocou nesse local de arrogância, se você se colocou num tamanho que não é devido, se você está extremamente desconfortável no tamanho que você se colocou, faça o caminho de volta. Faça o caminho de volta. Aí foi isso que Deus disse para Elias, né? E a Bíblia diz que Elias retornou e Deus disse para ele, ei, aí eu queria encerrar com isso. Você está dizendo aí, Elias, que está sozinho, você está dizendo que foi o único que sobreviveu, você está dizendo que é o único profeta vivo, que se não for você, ninguém vai mais fazer. Aí Deus diz assim, ó, eu conservei 7.000 homens em Israel, que não se curvaram a Baal. Quando Elias está dizendo que está sozinho, Deus está dizendo, ei, tu não está sozinho não, tem 7.000 lá em Israel te esperando, precisando ser liderado por você, precisando ser direcionado por você, precisando se conectar com você. Esse foi o GC que Deus apresentou para Elias. Elias, tem 7.000 homens para se conectar no GC contigo. Então, volta lá para Israel, volta lá, faz o caminho do deserto novamente, faz esse percurso todinho que tu fez fugindo, tu vai fazer de volta, porque ainda tem 7.000 pessoas lá, que estão íntegras, que estão posicionadas diante de Deus, que não idolatraram Baal, que não se prostraram a Baal, que não dobraram os joelhos para Baal, que estão enfrentando lá, posicionados. Tu não está sozinho, não. E aí a mensagem para mim e para você hoje, meu querido. Você não está sozinho. Sai dessa caverna. Faz o caminho de volta. Sai dessa arrogância de tamanho, sai dessa arrogância de querer fazer melhor do que os seus pais, sai dessa posição de julgamento dos seus pais. Se você perceber qualquer movimento desse, de querer ficar sozinho, de querer se isolar, de ficar adormecido em alguma fuga, no videogame, no Reels, na pornografia, na comida, tem gente que foge para a comida. A gente come emoções, né? Tá triste, come, tá alegre, come. E aí já tá com quase 200 quilos. É uma fuga. Faz o caminho de volta. Você não está
sozinho. Eu queria terminar com essa palavra. Você lembra quantos dias Jezabel deu de vida para o Elias? Vocês lembram? 24 horas. Elias, que Deus me castigue se amanhã, a estas horas, não acontecer com você o que aconteceu com os profetas de Baal. E começou toda a fuga de Elias, né? Mas Jezabel, gente, deu 24 horas. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Jezabel deu 24 horas de vida para Elias. Só que no primeiro momento, quando ele pediu para morrer, que os anjos chegaram, os anjos disseram o quê? Levante-se, coma, beba, porque a sua estrada é longa. O seu caminho é longo, Elias. O seu caminho é muito longo. Então, eu queria falar para você, ó, existe uma palavra lançada sobre você pelos seus inimigos. Seu inimigo pode ser você mesmo. Seu inimigo pode ser a sua mente. Seu inimigo pode ser o seu coração, que está dizendo para você que você não consegue, que você não é capaz. De repente você ouviu dos seus pais, de repente você ouviu de um patrão, de repente você ouviu de um amigo, de repente você ouviu de um mentor, de uma pessoa importante para você e muito cara. Você ouviu algo. E você está vivendo baseado nessa palavra aqui, ó. Só que existe uma outra palavra de Deus para você. A sua estrada é longa. A sua estrada é longa. Levante-se e coma que a sua estrada é longa. E o que foi que aconteceu com Elias? As 24 horas aqui de Jezabel, passou as 24 horas. Passou 48 horas. Passou 72 horas. Passou uma semana. Passou um mês. Passou um ano. Passou 2 anos. Passou 5 anos. E deixa eu te falar, Elias não morreu. O decreto de morte de Jezabel, ele jamais se cumpriu. Elias não morreu nem em 24 horas, nem em 48 horas, nem em 72 horas, nem em 1 ano, nem em 5 anos. Elias não experimentou a morte. A Bíblia diz que Elias estava andando com Eliseu e um carro de fogo, uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, se meteu no meio dos dois e arrastou Elias, ele foi arrebatado. Ele foi tomado aos céus. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Então eu te pergunto aí, meu querido, qual é a palavra que está ditando o seu caminhar? Se é a palavra dos homens ou se é a palavra de Deus? Porque a palavra dos homens para Elias foi, em 24 horas você estará morto. A palavra de Deus é, a sua estrada é longa. A palavra de Deus é, você não vai experimentar da morte. A palavra de Deus para Elias foi, levante-se, coma e caminhe, porque a sua jornada é longa. Né? Então eu queria que você refletisse sobre isso, queria que você internalizasse isso, pense aí sobre qual palavra que você está colocando o seu chão para você caminhar. A palavra dos homens, qual é a palavra que prevalece na sua vida? Ou é a palavra de Deus? As promessas de Deus para a sua vida. Tome posse hoje das promessas de Deus para a sua vida. Saia da caverna. Tem 7.000 pessoas esperando por você, para se juntar com você nessa jornada, nessa caminhada. Você não está sozinho. Amém? Então vamos orar, né? Parar aqui a gravação.